Amém, amados. Amados, eu já ia fazer a dedicaçãozinha, mas eu vou aproveitar essa mensagem do pastor Fábio, que tem a ver com a mensagem que eu ia ministrar hoje. Daí eu já vou fazer a ministração e depois a gente já faz a dedicação num tempo especial, tá? Vou aproveitar. Porque o tema da mensagem hoje que eu ia trazer é aproximando-se de Jesus. E essa linda canção que o pastor Fábio trouxe fala sobre isso. E eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Quem for ficar sentado com toda a reverência à palavra do Senhor, fique à vontade. Marcos capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, diz assim, ó. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer a um paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, pedimos que de forma especial o Senhor possa tocar o nosso coração, Pai, através da Tua palavra, que é viva, a Tua palavra que é presente, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que penetra os corações, Pai. Pedimos que o Senhor fale, como disse a canção, em tocar a Jesus, em se aproximar dele, que o Senhor nos ajude também a nos aproximarmos de Cristo, a nos aproximarmos do Senhor, a nos aproximarmos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, a chegarmos a Deus mais presente em nosso coração, Pai, e que a Tua presença possa transformar a nossa vida e transformar o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amém. Aqui é uma história muito conhecida da palavra de Deus,
que fala sobre 4 amigos que levaram um paralítico a se encontrar com Jesus. E ao preparar essa mensagem, eu fiquei pensando, né, como que nós podemos nos aproximar de Jesus? Quais são as coisas também que nos impedem de aproximarmos de Jesus? E o que nos faz chegar perto de Jesus? Jesus, para alguns, é um ser iluminado. Ele está presente em diversas religiões ao redor do mundo. Eu tenho o livro da fé dos muçulmanos, que é o Alcorão, e lá tem uma parte dedicada a Jesus. Dentro do budismo, colocam Jesus como alguém iluminado também. Nas religiões cristãs, Jesus é o seu fundamento, está presente. E em outras religiões, alguns dizem ser um profeta. E o próprio povo judeu o reconheceu como alguém enviado de Deus. E a gente percebe aqui, pessoas, aqui tem diversas curas, no capítulo 1, e em todo o Novo Testamento, e até um dos autores do Novo Testamento fala que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia num livro. Tamanha era a obra que ele realizou durante os seus dias sobre a terra. Mas Jesus continua realizando obras, e Jesus continua fazendo milagres. E é interessante nós entendermos aqui, eu queria falar sobre a fé, e queria falar sobre o caminho para chegarmos até Cristo. A palavra de Deus fala que nós, quando não estamos com Cristo, e quando Cristo nos achou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quinta-feira nós temos um culto online, e eu estava falando sobre, nós chamamos esse culto, essa mensagem de palavra de fé. E eu estava falando sobre pecado. O que é o pecado? Eu botava aqui diversas definições de pecado, E a palavra de Deus, ela nos traz também sobre o que é o pecado. Pecado é algo que nos afasta de Deus. Se eu estou vivendo no pecado, se eu estou vivendo na prática do pecado, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Definição da nossa igreja para pecado, uma delas é a quebra da lei do amor. Deus é amor, e todas as vezes que eu me afasto desse amor, através de uma atitude, através de um pensamento, eu estou quebrando essa lei do amor. Outra definição de pecado é uma transgressão de uma lei escrita de Deus. Quando eu faço algo que Deus falou para eu não fazer, e faço. Outra coisa, aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Quase todos nós temos o conhecimento do bem e do mal. Todos nós temos o conhecimento do bem e do mal, o que é certo e o que é errado. E quando eu faço algo que desagrada a Deus, eu estou pecando. E Jesus nos encontra como pecadores. Tem até um jogo de palavras que fala assim: eu sou pecador porque peco, ou eu peco porque eu sou pecador? Davi no Salmo 51, estava lendo o Salmo 51 essa semana, e numa versão mais, como a Renata leu na escola dominical, mais na linguagem de hoje, e os primeiros versos, Davi fala assim que eu nasci em pecado. Não porque a mãe e o pai eram pecadores, mas porque o pecado entrou na raça humana por desobediência a Deus. E qualquer relação entre homem e mulher traz esse pecado consigo, que é chamado de pecado original.
além dos pecados que nós cometemos, erros, falhas e pecados que nós cometemos na nossa vida. E isso nos afasta de Deus. Mas como nos aproximarmos de Deus como esse paralítico se aproximou? Como nos aproximarmos de Jesus? Esse trecho ele fala assim, que depois de alguns dias entrou Jesus de novo em Cafarnaum e ali tinha muitos procurando. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Aquele paralítico estava diante de uma impossibilidade de chegar até Jesus por causa da multidão. Mas aqui o primeiro ponto da minha mensagem é que havia amigos que levaram ele até Jesus. Muitas vezes tem alguém que te leva até Jesus, te ajuda a encontrar com Jesus. Na sua caminhada de vida, pessoas podem te fazer um convite, pessoas podem te levar, pessoas podem te apresentar uma fé, pessoas podem te ajudar através do testemunho dela. Fala assim, pô, que bênção. Essa pessoa, ela age diferente em algumas situações da vida. Ela não fica por aí murmurando, ela não fica por aí reclamando da vida, mas ela tem uma fé que faz ela enfrentar dificuldades e momentos da vida de forma diferente. Eu quero conhecer essa fé. Eu quero conhecer essa crença. Eu quero conhecer esse Jesus. São pessoas que te aproximam de Cristo. Então, o primeiro ponto dessa palavra aqui, ter pessoas que nos aproximam de Jesus. Ter pessoas que nos levam para mais próximo de Jesus. Não tem pessoas que nos afastam de Deus? Não tem pessoas que nos levam para longe de Deus? O primeiro ponto que eu falo hoje é que nós precisamos buscar pessoas que nos aproximam de Deus. Ou seguir pessoas que nos aproximam de Deus. Ou caminhar junto com pessoas que amam a Deus. Amam a Deus. O mundo, ele jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Às vezes nós olhamos para esse mundo e falamos, nossa, esse mundo está cada vez pior. Às vezes o progresso melhorou, a qualidade de vida melhorou. Mas as pessoas parecem que estão cada vez pior. Que não querem Deus. Mas tem muita gente que quer Deus. Tem muita gente que quer viver perto de Deus. Tem muita gente que quer se aproximar de Jesus. E fala assim, que eles, alguns, foram ter com eles conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. Eles queriam se aproximar de Jesus. E eu vou dizer, aqui, não é nenhum estudo teológico. Eu vou dizer que às vezes, um desses 4 queria estar só nessa circunstância. Ele queria estar só nesse embalo. Eu vou dizer que tinha alguém que fala assim, eu acredito que Jesus vai curar esse paralítico. Talvez 1, 2 deles. Aí o outro, que está ali atrás ganhando, falou, eu quero lá para ver. Vai que ele cura. E tinha um que fala assim, eu quero estar nesse ambiente. Eu quero estar nesse ambiente de milagre. Né? Vai que espirra algo para mim. Eu quero estar nesse ambiente de milagre. E assim, às vezes, as circunstâncias na igreja, ou num grupo de comunhão, ou numa casa, a pessoa não vai com muita fé. Mas ela fala assim, eu quero estar nesse ambiente de milagre. Alguma coisa vai escorrer para o meu lado. Alguma coisa vai acontecer para mim. Alguma coisa vai se realizar na minha vida. Não acredito que aqueles 4 tinham total fé de que Jesus ia curar aquele paralítico. Pode ser que os 2 da frente estavam certos disso. Pode ser que os outros 2 falaram, eu vou nesse caminho de milagre. Isso são pensamentos meus. Tem sempre alguém perto e que às vezes, e na maioria das vezes, essa
essa fé, esse milagre, essa bênção, ela escorre. Eu vou seguir a Jesus. A bênção vai para os meus filhos. Eu vou seguir a Jesus. A bênção vai para os meus pais. Eu vou seguir a Jesus. A bênção vai para os meus amigos. Eu vou seguir a Jesus. A bênção vai para quem está perto. Sabe? E Jesus vai abençoando. Aqueles 4 foram abençoados além do paralítico. Além do paralítico. Jesus fala de tamanha fé. A fé não era só do paralítico. Pode ser que talvez o paralítico estava com uma fé inferior à de alguns ali. Mas eles receberam esse milagre. Eles receberam essa fé. Eles receberam essa crença. A gente tem que se aproximar. A gente tem que andar com quem anda perto de Deus. Anda perto do milagre. Anda perto da bênção. Anda no caminho. E gente que nos leva para ficar próximo de Jesus. Aqui um segundo ponto. Primeiro ponto. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. Caminhe com pessoas que te aproximem de Deus. Um segundo ponto. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no eirado. Aqui um segundo ponto é: o que nos impede de chegar mais perto de Jesus? O que nos impede de chegar mais perto de Deus? Queria que você refletisse essa manhã, porque muitas vezes nós estamos no caminho. Eu recebi uma palavra, eu recebi um convite, eu recebi algo, eu estou no caminho, mas alguma coisa me impede. Aqui foi a multidão que impediu eles. O que muitas vezes te impede? Quero que você faça a reflexão, porque às vezes aquilo que me impede não é aquilo que impede você, né? Aquilo que impede o Fábio não é aquilo que impede, né, outra pessoa. Aquilo que impede o pastor Rogério não é aquilo que impede, né? Os pastores aqui podem impedir, mas não é aquilo que impede você. O que te impede? A reflexão hoje que eu falo, o que te impede? Às vezes um medo pode me impedir. Eu estou com medo. Isso pode me travar, o medo trava. Às vezes o convívio social, programações sociais, né? E o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? De eu frequentar a igreja, de eu estar na igreja, pode me impedir de me aproximar de Cristo. Também pode. Algum pecado que eu tenha. Eu falo, mas será que Jesus vai me aceitar? Eu tenho esse pecado. Será que Jesus vai me aceitar? A palavra de Deus fala que Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Ele é fiel e justo. Eu tenho alguns vícios. Jesus veio para nos ajudar em cada uma das nossas necessidades. Mesmo que eu tenha uma necessidade ou um vício, Jesus é capaz de me ajudar. Sabe? O que está me impedindo de me aproximar de Cristo? O que me impede de chegar mais a Cristo? Dentro desse mesmo ponto, eu quero colocar um subponto. Mesmo que tenha coisas que te impedem, não desista. Fala que eles, ao se aproximarem, a multidão os impediu. Mas eles encontraram um buraco no eirado, quer dizer, no terraço eles encontraram algo que talvez as pessoas colocassem uma escada para sair por cima da casa. E fala que eles encontraram um buraco e por ali eles desceram um paralítico. Então, dentro desse ponto, eu coloco um subponto. Não é porque você tem alguma coisa que te impede de se aproximar de Cristo. Não é porque é alguma coisa que está te impedindo de ter comunhão com Deus. Não é porque alguma coisa está te impedindo de chegar no altar do Senhor. Não desista.
Não desista. Não desista. Deus tem solução. Deus tem resposta. Deus tem um caminho. A palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus se não for por Ele. É a palavra de Deus. Ele é o caminho. Não desista de encontrar esse caminho. Não desista de ir por esse caminho. Não desista de se aproximar de Jesus. Não desista. Jesus é o caminho. Terceira coisa, fala que Jesus, vendo-lhes a fé. Aqui coloca no plural, né? Vendo-lhes a fé. Não era só a fé do paralítico. Era a fé dos amigos e do paralítico. Jesus olha para a nossa fé, Jesus olha para a nossa crença, seja ela grande ou seja ela pequena, e não importa muito isso, porque fala que mesmo que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, ela vai crescer, porque nós cremos num Deus grande, num Deus maravilhoso, num Deus poderoso, Alô? Isso é importante para a nossa vida. A gente crê num Deus grande e poderoso. A nossa fé pode ser pequena, mas quando ela é colocada num Deus grande, Ele pode trazer o milagre, trazer a solução, trazer a resposta para a nossa vida. E isso é importante. Vendo-lhe a fé, né? Geralmente Jesus está olhando a nossa fé. Jesus disse ao paralítico: filho meu, os teus pecados estão perdoados. Obrigado. Os teus pecados estão perdoados. Aí há uma confusão, né? As pessoas já começaram ali em volta. Mas como assim seus pecados estão perdoados? Como assim? Quem é Jesus? Jesus é aquele que pode perdoar pecados. Jesus é aquele que pode. Sabe? Jesus faz até uma pergunta: o que é mais fácil, hein, pessoal? É esse paralítico levantar ou os pecados dele serem perdoados? Talvez para muitos ali eles falaram seria o paralítico levantar. Para que os pecados sejam perdoados, nós precisamos nos arrepender. Para que os pecados sejam perdoados, nós precisamos confessá-los. Se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para lhe perdoar, diz a palavra. Jesus pode perdoar os pecados, mas Ele pode também realizar um milagre na nossa vida. Se for da vontade dEle, Ele pode realizar um milagre na nossa vida. Ele pode realizar um milagre na nossa casa. Ele pode realizar um milagre na nossa família. Ele pode realizar um milagre na nossa saúde. Ele pode realizar um milagre na nossa história. Jesus é capaz. E por último, ele fala assim, ó: então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Ao se aproximar de Jesus, o milagre é realizado. Ao se aproximar de Jesus, o paralítico se levantou. Ao se aproximar de Jesus, as nossas necessidades são sanadas. Ao nos aproximarmos de Jesus, né, há uma atmosfera de bênção ao nosso redor. E fala que ao se levantar, ele dá glórias a Deus. O último ponto: quando o milagre chegar,
quando a bênção chegar, dê glórias a Deus. Glorifique a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus com aquilo que Ele realizou. E seja grato a Jesus. Queria deixar essa mensagem para você essa manhã. Que você busque se aproximar de pessoas que te levam para mais próximo de Deus. Mais próximo de Deus. Que você não desista diante das circunstâncias para se aproximar de Deus. Às vezes vai ter dificuldade na nossa vida. Vai parecer que vai ser impossível. Vai ser impossível que a bênção chegue à nossa casa. Não desista. E, em terceiro lugar, entenda que Jesus está olhando para você. Jesus está olhando a sua fé. Jesus está olhando a sua história. Jesus está realizando o milagre através dos seus passos. E por último, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Dê toda a glória a Deus. E o Senhor vai trilhar os seus passos e firmar a sua história num caminho santo. Amém? Queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, feche seus olhos. Pode colocar a mão no seu coração. Pode falar para Jesus: Jesus, eu quero ficar mais próximo. Jesus, eu quero me aproximar do Senhor. Jesus, eu quero andar mais ao seu lado. Senhor, olha para a minha vida, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda a vencer esse vício. Me ajuda, Pai, a vencer essas circunstâncias. Me ajuda a vencer esse problema. Me ajuda a vencer essa dificuldade. Oh Deus, Senhor Deus maravilhoso, Pai. Esta manhã nós queremos pedir a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Queremos pedir que de forma especial o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa história, Senhor. Queremos pedir que de forma especial o Senhor possa abençoar a nossa família, abençoar nossa casa. Senhor Jesus, ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos força para ler a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos vontade de orar, Senhor, todos os dias, apresentando nosso dia na Tua presença, apresentando a nossa família, apresentando nossos filhos, apresentando nossos parentes, apresentando nossos amigos diante do Senhor. Falando: Senhor, toca essa pessoa, Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor, cura essa pessoa, Senhor, transforma essa vida, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a termos força. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa realizar a Sua obra, realizar o Seu milagre. Toca, Senhor, a nossa vida, a nossa história, a nossa família. E vem, Senhor, morar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.